Estamos aqui mais uma vez no podcast do Centro Comunitário Brasileiro e do LEAD para entrevistar hoje uma mulher muito especial para a nossa comunidade, a Dana. Hoje nós vamos estar falando sobre o crédito e o seu impacto nas nossas vidas. Dana, fala um pouquinho de você para as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada de você me convidar de vir aqui hoje. Mel, é um prazer enorme estar aqui com vocês e é um prazer participar do Centro Comunitário Brasileiro. Uma das coisas que eu gostaria de adicionar, de agregar valor para o Centro Comunitário é conversando com as pessoas a respeito de crédito. Eu tenho 20 anos de experiência vendendo casas e trabalhando no ramo de bancário, né, fazendo hipotecas, fazendo financiamento para as pessoas, ajudando eles a comprar as casas. E uma coisa que eu frequentemente vejo é que, como foi minha experiência também, falta informação para os nossos jovens. Frequentemente eles vão para a universidade e começam a vida deles financeira fazendo crédito, quando o banco entrega na mão deles um cartão de crédito. E se você começa dessa forma, tá aqui, tá aqui seu cartão. Isso não é assim uma fundação muito forte para eles poder ter sucesso gerenciando o crédito e fazendo a vida financeira dessa forma. Então a gente encontra frequentemente que na hora que as pessoas querem comprar a casa, que eles têm dificuldades com esse crédito, têm um nível alto de endividamento, eles não entendem o impacto, eles não sabem o que é um credit score, para que é e o que importa. Não acho importante fazer crédito. Então eu achei sim, que seria uma boa ideia vir aqui e conversar com vocês a respeito. Então fala um pouquinho qual que é o impacto que o nosso crédito pode ter nas nossas finanças, até para comprar uma casa e para todas as áreas, como você estava me explicando agorinha, né, Dani? Isso. Então, o impacto sobre muitos produtos do consumidor são impactados pela pontuação do crédito. Então, o seguro do carro é impactado, o seguro da casa é impactado pela pontuação de crédito, é mais barato o seu custo de seguro se você tiver um crédito melhor. E é claro que os seus juros quando você tem qualquer tipo de cartão de crédito. Agora, na hora de comprar a sua casa, é mais importante ainda, porque a pontuação de crédito ele pode impactar se você for aprovado ou não. E qual seria uma pontuação boa, até mesmo para comprar uma casa, ou até para fazer um seguro de carro? E qual que é essa pontuação que seria relevante para a nossa comunidade? Sim, as pessoas pensam que tem um credit score só, mas isso não é verdade. Na verdade, eles têm três modelos diferentes que geram pontuações de crédito. Tem o modelo de carro, tem o modelo de casa e aí tem o modelo geral que é utilizado nos aplicativos das pessoas, como Credit Karma, é um aplicativo super popular e eu sei que tem CreditWise, existem muitos outros. Então, esse modelo geralmente que usa nos aplicativos do cell phone, é uma coisa que é gerado pelas 3 agências de crédito. No Brasil você tem o Procon, né? A gente tem 3 agências que geram esses modelos de pontuação do crédito, Experian, Equifax e TransUnion. E cada um tem um modelo um pouquinho diferente que pesa diferentes categorias, tais como quais tipos de... se você tiver mau crédito, se você tiver collections, que são clientes, são contas antigas que você não pagou, por exemplo, uma conta de hospital, algo assim. Esses 3 diferentes modelos são a maneira que a pessoa pode saber se está indo bem ou se está indo mal. Então, às vezes, as pessoas se confundem. A pontuação do modelo do app deles é mais alta, às vezes, que o do mortgage. Então, a pessoa acha que está bem na foto, mas às vezes não está tão bem assim. Geralmente, abaixo de 680 significa dizer que o crédito precisa passar por uma certa remediação. Se bem que muitos bancos têm programas que você pode comprar casa com a pontuação de crédito de 580. Agora, um crédito excelente é geralmente considerado 720, 740 e depois de 760 geralmente não importa. Muito bom. Então, esse histórico do crédito, como é que ele pode influenciar quando você vai comprar, vamos dizer, uma casa? Sim. O histórico de crédito, primeiro, os bancos querem ver que você já teve 3 linhas de crédito que você utilizou por 12 meses cada linha. Geralmente esse o histórico de crédito mínimo
para o banco ver que você já tem uma experiência de crédito forte o suficiente para você tomar o próximo passo de fazer geralmente um empréstimo de um valor bem mais caro, como um mortgage, um financiamento, uma hipoteca, né, de comprar a casa. E como as pessoas podem fazer para aumentar, para colocar um crédito bom? Eu indico, o primeiro passo é assim, não importa se você tiver Tax ID, se você é cidadão americano ou qualquer coisa entre um e o outro. Assim, qualquer pessoa que está morando nos Estados Unidos, trabalhando, operando aqui, pode fazer seu crédito. E o primeiro passo seria você abrir uma conta no banco. O segundo passo seria você buscar algum tipo de cartão de crédito. Pode ser um cartão às vezes os bancos têm uma coisa chamada cartão de crédito pré-pago. Então, esse cartão de crédito é para quem está iniciando sua vida de crédito, o seu histórico de crédito. Então, às vezes eles põem um depósito de $500, algo assim, e começam a usar o cartão. Mas ao longo do tempo, o objetivo seria de você ter os limites de crédito cada vez mais crescendo. Então, começando com $500, tudo bem. Aí você utiliza esse crédito e você mostra para o banco que você pode manejar aquilo, gerenciar aquilo de forma responsável, ou seja, o que é considerado responsável? Se você utiliza menos de 10% da linha de crédito, ou seja, uma linha de $500, uma vez que passa de $50, o modelo de crédito, alguns dos modelos de crédito consideram que você está meio estourando o valor do cartão, e aí vai até 30%, 50%. Então, assim, é o tal de negócio, eu explico para as pessoas. O limite não significa dizer que é aquele valor que você não pode passar. Se você chega a mais de 50% do limite, sua pontuação já vai sofrer um impacto negativo. Então é melhor não estourar. E eu vi, é mito, né? Que uma vez você falou sobre isso, que sim, as pessoas falam assim, se comprar um carro vai aumentar meu crédito, mas você falou uma vez, eu gostaria que você explicasse isso para as pessoas que estão escutando, porque na minha cabeça eu tinha isso também como uma verdade, né? Gostaria que você explicasse sobre isso também. Sim. O objetivo é de ter 3 linhas. Então, assim, o primeiro seria de começar com aquela linha de crédito, aí depois você pode incrementar outras linhas. E frequentemente a pessoa começa a ficar como frustrada, e aí conversa com alguém e fala assim, não, compra logo um carro. A compra de um carro, às vezes, a pessoa achando que eles vão fazer um histórico de crédito mais forte, o problema vem quando a pessoa compra um carro que é muito mais caro que eles iriam gastar se não estivesse tentando aumentar o crédito. Então, essa semana mesmo, uma moça me chamou e disse para mim que ela tinha uma prestação mensal de $900 e o esposo dela precisa de algum tipo de caminhão especializado para trabalhar e o pagamento dele é acima de $1.000 por mês. Se você for pensar, são $2.000 por mês de prestações de carro. É muito caro. Então, assim, eu prefiro ver a pessoa comprar um carro usado e começar aos poucos, né? Então, assim, às vezes isso não é prático, porque a pessoa precisa de um carro novo para trabalhar, mas, assim, no geral, não é necessário você chegar nesse ponto de comprar... Primeiro, nunca devia comprar uma coisa mais cara do que o seu orçamento só para fazer crédito. Isso não faz sentido. E segundo, existem outras formas de você construir linhas de crédito, utilizando cartões, sabendo qual é o tipo de cartão certo, assim, se orientando um pouco para você evoluir, passando daquele cartão inicial de $500. Existe também uns aplicativos novos nesse espaço. Um deles chama Self e o outro chama Credit Strong. E eles têm um método que funciona como se fosse um consórcio no Brasil. Você vai fazendo pagamentos por mês para eles e eles vão reportando isso para o crédito de tal forma que você cresce seu histórico de crédito, incrementa seu histórico de crédito, utilizando esses meios. Esses Credit Self e o Credit Strong, eles têm um custo, mas o custo acaba sendo muito menor do que você iria pagar se fosse assim para tentar um carro ou alguma coisa mais agressiva. Muito bom. Como o pagamento em dia e o atraso pode prejudicar, né, no crédito? Sim.
O primeiro, a pior coisa que pode se fazer no crédito é ter conta de hospital atrasada, algum tipo de conta que assim, a pessoa não está pagando em dias. Então, assim, pagar atrasado no cartão de crédito se encaixa nessa categoria. É das piores coisas que pode ser feito. Então, sempre é importante ter uma conversa com o banco que te emitiu o cartão de crédito para você poder conversar com ele sobre o que está acontecendo e priorizar o pagamento mínimo, pelo menos. Ok. Hoje, para mim comprar uma casa, o que eu preciso? Sim, existem programas que você pode comprar a casa sem ter crédito. Então, eu diria que, primeiro, você precisa não ter mau crédito. Segundo, se você não tiver crédito, você precisa saber que você vai estar restrito de quais programas de financiamento para a compra da casa que você vai poder acessar. E aí o terceiro seria o objetivo, assim, se você tiver tempo para você fazer seu crédito e você tiver, vamos dizer, 6 meses a 1 ano para você trabalhar, devia ter como meta de criar 3 contas diferentes e você pagar em dias por 12 meses. Nem que seja um cartão de crédito que você faz e assim, vai usando aquele crédito todo mês e vai pagando. E o outro seria, então, algum tipo de self ou credit strong, ou algum tipo de serviço, inclusive, que reporta o aluguel. Isso é um ponto interessante. A maior conta das pessoas, geralmente, qual é? É o pagamento da moradia. E geralmente as pessoas pagam cash pelas suas casas, ou pagam um landlord pequeno, ou seja, paga com Zelle, ou com algum tipo de cheque, ou com depósito direto em conta, esse tipo de coisa. Nada disso é reportado para o crédito. Existe um serviço chamado Rental Karma, que uma pessoa o Carnel Newsom, que é um especialista em conserto de crédito, ele indicou esse serviço para mim e eu já vi o relatório de crédito de algumas pessoas que utilizaram esse serviço. Geralmente, a pontuação deles é mais forte, porque é um pagamento muito alto. Então, assim, existe um pouco de burocracia, existe um custo mensal também acho que custa $10 por mês e uma taxa de $50 ou $70, algo assim, para iniciar. Mas aquele programa é muito bom de você incrementar seu crédito. Inclusive, é uma alternativa para as pessoas que não querem comprar carro, por exemplo. Tá. Explica pra gente um pouquinho quais os diferentes tipos de empréstimo imobiliário disponível hoje. Sobre os tipos de empréstimo imobiliário que as pessoas podem aquele utilizar. FHA. Sim. Existe basicamente, nós temos 3 grupos de empréstimo. Temos, primeiro, os empréstimos convencionais. No Brasil, nós temos as pessoas geralmente têm familiaridade com a Caixa Econômica Federal, que é uma instituição federal que facilita, a missão deles é de ajudar as pessoas a ter sua casa própria. Então, nos Estados Unidos, a gente tem 2 agências dessas. Uma delas chama Fannie Mae e o outro chama Freddie Mac. E com esses programas, as pessoas podem comprar uma casa de uma família a 4 famílias, inclusive um condomínio é considerado uma família. E esse tipo de imóvel pode ser... Existe um limite de mais ou menos $700, $800 mil, assim, não é para qualquer preço. E você sabe que o preço dos imóveis aqui nessa região próxima a Nova York está muito caro. Então, assim, não é sempre que pode se encaixar nesse programa, mas funciona para muitas pessoas, para a maioria das pessoas. E esse programa permite a compra da casa com 3% de entrada, como a entrada mínima. E também existem alguns programas que você pode usar em parceria com esses programas, como, por exemplo, uma instituição estadual que chama CHFA, Connecticut Housing Finance Authority, que tem um programa muito bom chamado Time to Own, e eles também têm um outro programa chamado Down Payment Assistance, que permite que a pessoa tire um empréstimo de 15 mil. Agora, o Time to Own é interessante. Isso depende de qual é o nível de renda que a pessoa tem e qual é o endereço da casa, porque cada bairro tem um valor definido. Mas eles dão até 50 mil sem juros para as pessoas comprar casa.
Agora, todos esses programas, no momento, estão exigindo algum tipo de permanência legal aqui no país. Então, uma pessoa com Tax ID, infelizmente, não consegue acessar esse tipo de programa. Esses programas convencionais são os programas com menor custo. Aí, o segundo tipo de empréstimo que existe é o FHA. Esse é do governo federal. E dentro dele tem duas outras variações, dois outros sabores, vamos dizer. Um é dos veteranos, que é o VA Loan, que é muito interessante, que permite comprar a casa sem entrada e os juros têm um certo incentivo do governo. E também tem o USDA, que não pode usar em Denver, mas pode usar em Newtown, Brookfield, Milford e algumas cidades assim, que são consideradas mais rurais, menos urbanas do que Denver. Então, esses programas, geralmente, elas têm mais regras e eles são mais flexíveis no sentido de ter menos exigências sobre qual é a pontuação de crédito mínimo. Então, é o programa do FHA, geralmente, que os bancos podem fazer por uma pessoa que tem menos de 680. Eu diria que entre 680 e 580, geralmente, é o mínimo que muitos bancos trabalham. E a terceira categoria de empréstimo chama non-QM. Isso é uma sopa de letras que veio, esse termo veio de todas as regulamentações do governo quando tivemos a crise de 2008. Então, foi definido que todos os demais empréstimos convencional e FHA são considerados QM e esses non-QM são as que são através de investidores privados. Por exemplo, tem empréstimos feitos com documentações alternativas de renda. Seu tax não mostra que você tem dinheiro suficiente para você pagar aquele mensal? Ok, então utiliza-se o extrato bancário, utiliza-se um demonstrativo de lucros e perdas. Se você tiver o Tax ID, você também se encaixa nesse programa. E também nós temos alguns programas especiais para investidores. Por exemplo, pessoas que compram uma casa de mais de 4 famílias, porque já não consegue se encaixar no convencional. Você tem os 5 famílias ou mais, ou pessoas que têm mais de 10 casas, por exemplo, eles têm que utilizar esse programa onde o valor mensal do aluguel paga-se o mortgage. Todos esses programas do non-QM, elas têm uma exigência bem mais alta de entrada. Então, ao invés de 3% no convencional e 3,5% no FHA, esses non-QM exigem, geralmente, alguns até vai com 10%, mas a maioria é 15%, 20% ou mais. Muito bom. Então, gente, se vocês precisam saber mais sobre isso, vocês podem procurar a Dana. Mas eu ainda tenho uma perguntinha. Qual que é a diferença da pré-aprovação e a pré-qualificação? Sim. Então, a pré-aprovação a pré-qualificação é o mais fraco e a pré-aprovação é mais forte. E tem mais uma, que é o Underwriter Pre-Approval, que é quando que eu vou explicar daqui a pouco. A pré-qualificação é assim, alguém chamou, me passou informações básicas a respeito de quanto a pessoa ganha, às vezes, se é self-employed, eles têm que passar geralmente uma cópia do imposto, ou pelo menos ler as informações básicas de imposto de quanto que é declarado. E com isso, numa simples conversa telefônica e às vezes uma averiguação light do crédito, para puxar o crédito, nós temos vários níveis. Nós temos um que faz uma averiguação simples, não é considerado um hard inquiry, não é considerado uma averiguação formal, é uma coisa informal. E com essa informação básica a respeito do perfil de crédito da pessoa, que é informal, e as informações básicas de quanto tem de renda, 2 anos de histórico de endereço, e informação básica sobre, assim, só diz para mim quanto que você tem no banco. Com essas informações, nós podemos dar uma pré-qualificação. Agora, uma pré-aprovação é uma coisa que é uma aprovação automática gerada através de um sistema do governo federal, do Fannie Mae e do Freddie Mac, do convencional, e também o FHA usa o mesmo sistema. Então, esse sistema precisa ter documentação de renda, documentação de ativos, tem um nível de documentação mais forte, e
geralmente, quando as pessoas recebem pré-qualificação ou pre-approval, é um loan officer, ou seja, um consultor de empréstimos, uma pessoa como eu, que vai estar trabalhando com a pessoa. Mas existem as pessoas que aprovam empréstimos, que não é os consultores de empréstimo. Então, existe mais um nível, que é quando nós coletamos toda a documentação do empréstimo, como se fosse uma compra de uma casa, exceto não tem o contrato ainda de compra e venda já fechada, e aí nós enviamos isso para um underwriter, que é uma pessoa que está capacitada pelo banco de aprovar aquele empréstimo. Então, nós gostamos de pedir para eles que eles verifiquem todos os documentos do cliente para ter certeza que eles estão de acordo, estão calculando a renda da pessoa mensal da mesma forma que nós imaginamos. E quais são os documentos necessários para obter essa carta de crédito? Sim, 2 anos de histórico de endereço, prova de renda, que pode ser pay stubs, se você trabalha para alguém, ou pode ser 2 anos de imposto, se você trabalha para você mesmo, e o último mês ou 2 meses de extratos bancários. Tá, as pessoas perguntam muito sobre o primeiro pay down, né? Que a gente dá na compra de uma casa. O primeiro pagamento? O primeiro pagamento. Como ele é calculado? Qual que é o valor? Como é que é? Sim, quando a pessoa procura a gente para fazer a pré-aprovação, os 2 números mais importantes que todo mundo quer saber é quanto que é o pagamento mensal e quanto seria o total de dinheiro que a pessoa precisa trazer para o closing. E eu vejo que as pessoas na economia de hoje sempre têm a preferência de dar menos entrada quando é possível. Nem sempre é possível, assim, aqueles programas de baixíssima entrada, em todas as situações, mas quando a pessoa qualifica, a gente fala para eles que eles qualificam para esses programas e deixa a opção do cliente de escolher. Tem gente que prefere fazer uma entrada maior e tudo bem, claro que nada contra, né? Então, basicamente é isso. E sobre as taxas de juros, que eu vejo muita gente falar, não posso comprar porque as taxas estão muito altas. Fala um pouquinho sobre essas taxas para a gente. Com certeza. No Brasil tem a taxa Selic, que é a taxa referência que o Banco Central empresta dinheiro para os demais bancos. Nos Estados Unidos, o Banco Central tem uma taxa parecida, e essa taxa, durante a época da pandemia, e também tem um histórico muito longo, assim, que a economia dos Estados Unidos estava em recessão quando tivemos a última crise em 2008, e passou muito tempo com aquela taxa num valor bem baixo, porque o governo estava tentando estimular a economia durante aqueles anos todos, 2010, 2011, até 2018, mais ou menos. Então, durante aquele período, essa taxa estava extremamente baixa. Então, foi ali que a gente viu taxas de mortgage, taxas de juros para financiamento de compra de casa, que estava na caixa de 4, 3, aí durante a pandemia foi para 2, ou seja, muito baixo. Mas essas taxas não são taxas reais. As taxas foram consequência de um estímulo do governo que não existe mais. Porque aí passamos para ter as guerras, e as guerras são inflacionárias, elas geram inflação, porque o governo precisa gastar mais dinheiro comprando fornecimentos, essas coisas. Então, em função disso, e em função de o que foi feito com o Covid também, para estimular a economia, criou-se mais inflação, e com mais inflação, a inflação é o inimigo das taxas de juros. Então, tiveram que aumentar os juros para esfriar a economia. Então, agora, os juros chegou a bater assim, mais de 7%, e as pessoas que estavam vendo os juros de 2%, fica assim, mas meu amigo conseguiu juros de 2, por que está 7 agora? E acha que está sendo maltratado, mas não é nada disso, é porque o cenário mudou realmente. Muito bom. Fala alguma coisa para o nosso público agora, Dana, para quem quer melhorar de crédito, uma palavra final, quem quer comprar a primeira casa, deixa aí. E, gente, a Dana é uma mulher espetacular para a nossa comunidade. Desde quando a gente abriu o centro comunitário, ela tem nos apoiado, ela tem estado presente em tudo que a gente faz. Então, nós estamos aqui também para pedir que você dê honra a ela. Quando você precisar de fazer os seus cálculos, quando fizer qualquer coisa na compra da sua casa, procure a Dana. Ela vai deixar para vocês um recadinho essencial para vocês, para o seu crédito e para você comprar a sua primeira ou a segunda ou a terceira casa.
Então, o que eu diria para as pessoas não deixe de comprar a sua casa, porque comprar a sua casa realmente tem um impacto forte na economia da família. Uma das coisas mais fortes que você pode fazer para deixar a sua família em uma situação financeira melhor no longo prazo é de adquirir a sua casa própria. Então, ligue, tira dúvida, não tem compromisso nenhum, conversa, planeja, faz tudo assim de forma organizada para que quando você vai comprar a sua casa, que é uma coisa super complicada, emocional, muito dinheiro, que você tem tudo já organizado. Minha dica é essa. Muito bom. Gente, como ela falou, é free a primeira consulta. Você pode vir, ela vai te ajudar a te dar conselhos de como melhorar seu crédito, como você fazer todas as áreas. Então, se você quiser saber como fazer isso, procure a Dana, não fica tentando, você não pode. Você pode sim. Você pode ter a sua casa, você está pagando um aluguel hoje muito alto que você poderia estar investindo na sua própria casa. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer comprar sua casa própria, nós vamos deixar aqui embaixo o telefone da Dana com as informações dela e você pode procurá-la. Obrigada. Muito obrigada.